Uma das empresas mais importantes do mundo, a Intel fornece o coração da maioria dos computadores que moldam o mundo em que vivemos, e ao longo de suas últimas décadas foi responsável por revolucionar a computação em todo o planeta. A criação da Intel está diretamente ligada com o surgimento da região americana que ficou conhecida como Vale do Silício. O vale, que pega algumas cidades da Califórnia, se tornou o berço de diversas empresas que transformaram o mundo através da tecnologia. E tudo começou alguns anos depois que o físico William Shockley criou o primeiro transistor nas dependências da Bell Laboratories. Com a criação em mãos, em 1956, ele fundou a Shockley Semiconductors, uma empresa que recrutou vários universitários da região com o objetivo de criar um polo de tecnologia e inovação. Contudo, 8 destes universitários decidiram deixar Shockley e fundaram uma empresa concorrente, a Fairchild Semiconductors, empresa que poucos anos depois se tornou a maior do ramo e retirou do mapa a empresa do antigo patrão. Por conta da atitude, os desertores ficaram conhecidos como 8 traidores. Dentre os 8 estava Robert Noyce, um físico que em 1959 criou o primeiro circuito integrado do mundo, uma invenção que o fez 9 anos depois deixar a empresa e criar seu próprio negócio, em parceria com Gordon Moore, outro dos 8 traidores. Juntos, eles convenceram o investidor Arthur Rock a bancar uma empreitada que prometia reduzir consideravelmente o custo de produção dos computadores através de um moderno circuito de semicondutores. Na ocasião, a moderna tecnologia era 10 vezes mais cara do que os sistemas utilizados, mas de acordo com a aposta dos sócios, era possível tornar a solução mais barata em um curto espaço de tempo, desde que a produção fosse feita em larga escala. Poucos anos antes, em 1965, Gordon Moore já havia percebido uma relação entre o aumento da capacidade e o custo de produção dos sistemas, e que em um prazo de 18 meses era possível dobrar a quantidade de transistores usados em uma mesma área, mantendo-se o custo de fabricação. A relação que foi descoberta a partir de sua observação e inicialmente era vista como brincadeira, se provou não só acertada, como passou a ser uma espécie de profecia que norteia a indústria até hoje, e que mantém o mesmo padrão desde então, dobrando a capacidade de seus sistemas a cada 18 meses com o mesmo custo de produção. Relação que ficou conhecida como Lei de Moore e que dava lastro para a criação da fabricante de semicondutores que receberia o nome de Intel, uma abreviação de Integrated Electronics, ou Eletrônicos Integrados em tradução livre. Com um investimento inicial de 3 milhões de dólares, a empresa foi fundada em 18 de julho de 1968 na cidade de Mountain View, Califórnia, e desde o início trabalhou de forma a criar sistemas cada vez mais potentes, mantendo a relação preço-potência de acordo com a visão de Moore. Com essa política agressiva, impulsionada pelo Caixa Encorpado, a Intel lançou em 1970 a memória DRAM, o semicondutor mais moderno da época, que em apenas 2 anos se tornou o mais vendido do mundo, atingindo um preço mais competitivo a cada mês que se passava, fruto de uma escala cada vez maior que barateava os custos de produção. Além de agressiva, a Intel sempre teve um ambiente favorável à experimentação e à inovação, de forma que em suas dependências foi criado o primeiro microprocessador do mundo, o 4004, feito sob o comando do engenheiro Ted Hoff. Desenvolvido para equipar as calculadoras da marca japonesa Busicom, o 4004 conseguia calcular 92.000 instruções por segundo e foi viabilizado graças ao grande volume de calculadoras que eram vendidas na época, comprovando a relação entre produção em larga escala e avanço tecnológico, que ficou ainda mais evidente a partir de 1971, quando o 4004 passou a ser vendido separadamente para o mercado em geral. E em 1972, 2 anos depois, a empresa anunciou o 8008, um sistema 2 vezes mais potente que o 4004, que adentrava o mercado com o mesmo preço de lançamento do 4004 anos antes.
comprovando a ideia de Moore mais uma vez. O 8008, além de ser o que de mais moderno havia na indústria, passou a ser usado para quase toda a máquina minimamente inteligente da época, indo desde as calculadoras, as máquinas registradoras e até sinais de trânsito. O 8008 também possibilitou que a Intel criasse um dos primeiros microcomputadores do mundo em 1973. Pouco tempo antes, em 1971, a Intel já havia aberto seu capital na Bolsa de Valores e a primeira oferta fez com que o investimento inicial de Arthur Rock se multiplicasse por 23 vezes, certificando o tamanho que a empreitada já havia tomado. Mas ao mesmo tempo em que a Intel crescia a sua produção, junto com o avanço da indústria de computadores, outros concorrentes começavam a ameaçar a sua fatia de mercado já no final da década de 70, como as indústrias japonesas, por exemplo, que conseguiam preços muito mais atrativos por terem custos bem menores. Diante desse problema, a empresa contou com o brilhantismo do então presidente Andrew Grove, considerado um dos maiores gestores de todos os tempos e autor do livro Gestão de Alta Performance, tido como um manual para CEOs de todo o mundo. Grove, judeu-húngaro e sobrevivente do Holocausto, migrou para os Estados Unidos em 1957, praticamente sem falar inglês. E anos depois, foi o primeiro empregado da Intel, também após trabalhar na Fairchild Semiconductors. Extremamente talentoso, ele venceu diversas dificuldades na América e se tornou presidente da Intel entre períodos intermitentes de 1979 a 2004 e também exerceu o cargo de CEO entre 1987 e 1998. Sob sua gerência, a Intel traçou um plano baseado em alguns pilares importantes. Primeiro, aumentar ao máximo a eficiência produtiva para reduzir os custos em até 35%. Segundo, um investimento forte em pesquisa e desenvolvimento, para buscar novos produtos e novas técnicas para se produzir mais e melhor. E por fim, um investimento em publicidade para aumentar as vendas e a percepção de autoridade da marca. Todos estes pilares seriam acompanhados por um sistema de metas e objetivos com a mensuração constante dos resultados, o que é chamado de OKRs, Objetivos e Resultados-Chave, a métrica utilizada pelas principais empresas de tecnologia da atualidade, que consiste na definição de objetivos e na análise dos principais pontos-chave que podem fazer um negócio prosperar, e que ao mesmo tempo ilustra se o desempenho de uma empresa é bom ou ruim, tanto de forma global como em setores específicos, e que foi essencial para que os processos da empresa fossem otimizados, de modo que os custos pudessem ser diminuídos com a criação de metodologias para literalmente se fazer mais com menos. Enquanto se reorganizava internamente, a Intel também foi imensamente beneficiada já na segunda metade da década de 70, quando o 8008 também foi o coração dos dispositivos que mudariam o mundo, os computadores pessoais, mais precisamente do Altair, o primeiro do gênero que adaptou o sistema da Intel e definiu o padrão para a indústria nos anos seguintes. A adesão aos computadores pessoais pode ser considerado um momento em que o produto certo estava no lugar certo e na hora certa, já que o mercado de computadores pessoais estourou pouco tempo depois e com ele um oceano de possibilidades para a Intel, que conseguiu surfar a onda desde seu início. Fortemente ameaçada pelos concorrentes japoneses, a Intel decidiu migrar do mercado de semicondutores para o mercado de microprocessadores, especialmente designados para os computadores pessoais, uma decisão que a tornaria a rainha de um oceano azul. Até então, as fabricantes de computadores seguiam a ideia de fabricar inteiramente todos os componentes de suas máquinas, o que é conhecido como método de fabricação in-house. Mas, na mesma época, a IBM encontrava grandes dificuldades para criar uma linha decente de computadores pessoais, e foi desse desafio que surgia a parceria entre a Intel e a gigante dos computadores, de forma que cada PC IBM viesse com processador Intel de fábrica.
O casamento seria um sucesso, já que a Intel era uma especialista no ramo, capaz de fazer processadores bem melhores e mais eficientes do que as demais fabricantes que optavam por produzir cada componente de seus computadores. Dessa forma, os PCs da IBM ganharam grande protagonismo em poucos anos e convenceram as demais fabricantes a abrirem mão de seus próprios processadores para se associarem à Intel, que se tornou a referência do mercado. Política que conquistou as principais marcas e que vigora até hoje com fabricantes como HP, Lenovo, Dell e muitas outras. Enquanto conquistava acordos com as principais fabricantes de computadores do mundo, a Intel continuou investindo fortemente nos pilares indicados por Andrew Grove. No campo dos produtos, a Intel lançou diversas inovações, principalmente a partir da década de 90, como a linha Pentium e, posteriormente, a partir dos anos 2000, as linhas Celeron, de baixo custo, e Centrino para portáteis. E mais recentemente, a linha Core, com os processadores i3, i5, i7 e i9. Todas essas inovações foram criadas nos laboratórios de arquitetura da Intel, os centros de pesquisa e desenvolvimento da empresa, que garantem que novos produtos sejam colocados no mercado periodicamente e que mantêm a Intel sempre na liderança da inovação. Estima-se que entre 2005 e 2015 a empresa tenha gastado mais de 100 bilhões de dólares somente no setor. Além disso, a empresa também apostou na compra de outras companhias, como a McAfee em 2009 e a Altera em 2015. A constante melhoria e a qualidade dos processadores da Intel conquistaram até mesmo Steve Jobs, que deu o braço a torcer e fez um acordo com a empresa que equipou os computadores da Apple entre 2005 e 2020, quando a Apple decidiu produzir seu próprio processador totalmente integrado com seu sistema. Por fim, no campo da publicidade, a Intel ganhou notoriedade no imaginário popular com uma série de propagandas e também com a criação do selo Intel Inside, a partir de 1991, com a ideia criada para que o consumidor pudesse identificar no corpo das máquinas quando elas eram equipadas com o processador da marca, e que funcionava como um atestado de confiabilidade e qualidade, ativando assim um gatilho mental de familiaridade, já que as pessoas tinham uma tendência para escolher a marca que estava sendo amplamente divulgada nos comerciais mundo afora. Iniciativas que foram imensamente bem-sucedidas e que catapultaram a lucratividade da empresa. Com esses alicerces, a Intel se tornou uma das maiores empresas do planeta, com atuação em mais de 120 países, e uma companhia que se mantém no topo há mais de 50 anos. Para se ter ideia de seu impacto, em 2020, o faturamento da empresa foi superior a 77 bilhões de dólares, um crescimento de 8% mesmo diante da crise. Porém, como em qualquer outro campo, a Intel também ganhou rivais, em especial a AMD, e nos últimos anos busca criar diferenciais para continuar na liderança. E se depender de sua filosofia e de seu histórico, ela continuará encontrando novos caminhos para continuar inovando. E por conta disso, a Intel se tornou uma empresa lendária, repleta de ensinamentos, e é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!